João Barreiros é professor na Faculdade de Motricidade Humana e tem vindo a dedicar-se à investigação e desenvolvimento na área do golfe. Entre vários trabalhos que tem feito, destaca-se na formação de treinadores de golfe. Olá, muito bem-vindo, professor. Como é que o golfe chegou à sua vida? Por acaso, como chega à maior parte da vida, à vida da maior parte das pessoas. Há uns anos atrás, largos, começámos a fazer aqui sensibilização ao golfe para professores, funcionários, alunos, e reuniu-se um grupo relativamente pequeno que persistiu. Achei graça ao jogo, porque é um jogo com características diferentes do resto das atividades desportivas, e depois descobrimos que tinha um grande potencial do ponto de vista da matéria que me atrai, que é a regulação e o controlo dos movimentos humanos, e portanto juntámos uma ponta de curiosidade profissional com uma ponta de prazer lúdico. O que é que tem de diferente esta modalidade? Bem, tem várias coisas diferentes, mas a mais interessante de todas é talvez a irreprodutibilidade de cada ação. Cada vez que se bate uma bola de golfe faz-se uma coisa totalmente nova. Não há, em situação de treino, de jogo, não há duas pancadas iguais, elas são claramente diferentes. Depois tem uma componente de planeamento e de pensamento tático, digamos assim, que parece escondida, mas que é muito importante. É um jogo mental que depois se materializa num movimento que é muito complexo, muito rápido e também muito preciso, e isso dá-lhe uma imensa dificuldade. Essa dificuldade, acrescida à dificuldade de organização estratégica do jogo, é o segredo do golfe, não é? E como objeto de estudo, o que é que tem sido mais relevante nestes últimos anos? O que nós temos feito é uma análise da participação muscular nos movimentos de golfe. Aqui e ali um estudo dos movimentos mais finos eu vou usar a palavra técnica de putt, que é a pancada fina de grande precisão que é dada já naquela zona homogénea do campo chamada green, para colocar a bola no buraco, e que são movimentos distintos. Enquanto o swing é um movimento de grande amplitude, enérgico, muito rápido, violento, o putt é um movimento exatamente ao contrário, é um movimento delicado, de precisão, muito calculado, e temos estudado estes dois movimentos. Quem conhece melhor um jogador profissional do que o seu treinador? Fomos encontrar o profissional número 1 português, Ricardo Santos, que integra o top 25 do ranking europeu, numa pausa de competição a treinar com o seu treinador e amigo, Almerindo Sequeira. A relação profissional nasceu em 2009, mas a ligação vem de longe, desde a infância de Santos. Almerindo ascendeu a profissional em 1996 e atualmente, além de treinar Ricardo Santos, tem uma academia de golfe no percurso de Palmares. As viagens de Ricardo pelo mundo fora impedem-os de estarem juntos, mas o contacto é feito diariamente via Skype ou telefone, onde Ricardo desabafa com o seu treinador. Analisam torneio a torneio e os planos de treino levam o número 1 português a disciplinar-se. O Almerindo é uma pessoa que me ajuda bastante no treino, motiva-me bastante, está-me sempre a apoiar e a motivar para treinar, porque há certos momentos na minha carreira que me é difícil ter aquela vontade de praticar e treinar todos os dias, não é? Porque durante muitos anos praticar praticamente todos os dias, há momentos de saturação, não é? Ao respeito profissional e técnico juntam-se a cumplicidade. A decisão de escolher um treinador português foi importante para Ricardo, porque há que acreditar nos valores nacionais. Tecnicamente ele tem vindo a evoluir, mas não acho que tem sido mais a sua parte mental, onde ele tem conseguido se desenvolver ou desenvolveu-se mais nos últimos dois anos, e penso que seja aí nessa parte que ele tem tido este grande suporte para o momento em que ele está. Santos reconhece em Almerindo a capacidade técnica que lhe permitiu melhorar o ângulo do topo do backswing e os ritmos e sensibilidade do jogo. Mas o que ainda hoje o marca é a relação de pupilo e professor, que vem dos tempos de amador. Penso que em 1995, ou 95 ou 96, não me recordo, ele já como profissional e eu ainda como amador, obviamente.
e ele ganhou na categoria de profissionais e eu na categoria de amadores. E lembro-me desse momento e tirar a fotografia ao lado dele, e ainda tenho essa fotografia alguns em casa, onde chegava ali, passava um pouco da cintura, e acho que foi um momento engraçado, porque ainda hoje em dia é engraçado. Claro que hoje em dia ainda continuo mais baixo que ele, mas um pouco mais perto. O Ricardo até aos 14, 15 anos sempre foi muito baixinho, e então a alcunha dele era o Tracinha, para os sócios do Clube Golfe Vila Moura, e era o Tracinha, era um miúdo assim calmo, mas ao mesmo tempo um bocadinho irrequieto e sempre com muita vontade de ganhar. A coisa que ele mais detesta é perder. A consagração de Ricardo aconteceu na passada quarta-feira em Wentworth, Inglaterra, quando recebeu a distinção de Rookie do Ano do European Tour. Esse momento único aconteceu com a presença de Almerindo Sequeira, que olha para as vitórias dos seus alunos como suas também. Colabora com a Federação Portuguesa de Golfe no curso de formação de treinadores de golfe. O que é que veio a acrescentar essa metodologia de treino de golfe, esse curso, a partir do seu trabalho, okay. Claro? Portanto, só uma palavra para introduzir a questão da formação de treinadores hoje. A formação de treinadores alterou-se muito num passado recente, tem hoje um enquadramento legal muito diferente do que tinha há 10 ou 15 anos atrás. A formação de treinadores passou a ser um assunto, digamos, mais estruturado e mais sério. Já não basta ser um praticante para poder transmitir conhecimento, embora isso ajude, e portanto é preciso dotar os treinadores de apetrechos de conhecimento novos, entre os quais a metodologia de ensino, que desde logo um aspecto muito importante, porque os treinadores são pessoas que modificam o comportamento de outras pessoas e portanto precisam de saber como é que se faz isso bem feito. Conhecimentos, no caso do treino em golfe, conhecimentos na área da fisiologia, na área da biomecânica, na área do controle motor, na área da aprendizagem dos movimentos, na área da análise do movimento, que são matérias transversais à formação de treinadores em todas as modalidades esportivas e que no caso do golfe tem uma certa especificidade. A faculdade tem colaborado com a Federação, não faço ideia, mas talvez há uns 10 anos de forma sistemática, tem participado na criação dos modelos de formação de treinadores em diversos quadros normativos que têm sido transformados recentemente e já desenvolveu um conjunto de conhecimento próprio que consegue transferir com relativa facilidade. Os nossos investigadores são também professores e quando participam na formação de treinadores são professores e portanto transferem as suas habilidades de comunicação e de transformação das pessoas para um contexto de formação de treinadores, o que é uma experiência muito interessante. Olá, o meu nome é António Rosado, sou profissional da PGA Portugal e hoje vou-vos mostrar o meu saco. Drive eu jogo com o R11S, 8 graus, porque eu levanto um pouquinho a bola e ajudo-me a manter a bola baixa. A madeira 3 é uma RBZ, 13 graus, eu gosto de 13 graus porque me ajuda a ir um pouquinho mais longe, nos pares 5 consigo chegar com 2. Tenho um Rescue número 2, que muitas vezes uso nos pares 3 compridos ou em pares 4 estreitos. Os meus ferros também são tailor-made, eu jogo com uma mistura de ferros, são os MC e o MB. Eu jogo com o MC do 3 ou 5, que são um pouquinho mais fáceis de bater, perdoa. E do 6 ao pitch eu jogo com os MB, são blades, o que me ajuda a ter mais precisão. Tenho 2 wedges, que são o 58 e 52 Cleveland, são forjados, são tacos que me permitem ter muita sensibilidade, quer a chips à volta do green, quer para jogar do bunker. O meu putt, tenho um Ghost da TaylorMade, com o center shaft, ajuda-me com que o meu swing seja um pouquinho mais estável e ajuda-me a rolar a bola melhor no green. Vemos muitas vezes profissionais de golfe a darem aulas sem essa formação teórica de que temos vindo a falar. Isso vem de alguma forma criar aqui uma dicotomia entre um profissional de golfe e um treinador de golfe? Isso é benéfico ou não para a modalidade? Primeiro, porque é que em golfe se chama profissional ao treinador. E a razão que consigo encontrar para esse facto meio aberrante, porque ninguém diz um profissional de futebol, diz um treinador de futebol.
todas as pessoas percebem isso, o Mourinho é treinador de futebol. Mas quando se fala do treinador de golfe, há tendência para usar a expressão um profissional de golfe. A razão para isso tem a ver provavelmente com a origem do jogo. Há muito tempo atrás o treinador de golfe não era só treinador de golfe, fazia muitas outras funções. Por exemplo, os grandes campeões da metade do século XIX, para dar um exemplo que toda a gente na comunidade do golfe conhece, o Tom Morris, por exemplo, foi um jogador que jogou até muito tarde, ficou conhecido como Old Tom Morris por causa da longevidade com que jogou, e era simultaneamente jogador, treinador, greenkeeper, portanto tratador e conservador do campo, arquiteto de campo, concebeu e ajustou campos, fabricante de materiais, tacos e bolas, e portanto já vê que a função dele era uma função múltipla. Daí que a designação de profissional fosse feita para cobrir estas funções todas. Desde fabricar os equipamentos, vender os equipamentos, ensinar as pessoas a jogar, tratar do campo onde se joga e provavelmente outras funções que se calhar ainda desconhecemos. Esta visão, digamos, total da pessoa ligada à profissão do golfe é provavelmente a razão por que se usa a expressão profissional de golfe. Nos últimos anos estamos a assistir a uma melhoria nos resultados, quer de jogadores de alta competição, quer de profissionais. Deve-se a uma melhor formação também de quem os ensina? Bom, a razão por que há melhores resultados é uma razão composta, é múltipla. Há melhores resultados por muitas razões. Por exemplo, há melhores resultados porque os campos são melhores. Há melhores resultados porque os equipamentos são melhores. Há melhores resultados porque a visibilidade mediática do jogo melhorou. Há melhores resultados porque os métodos de formação dos jogadores melhoraram. E também há melhores resultados porque as condições específicas de treino, no caso do alto rendimento, melhoraram. E é isso tudo que faz haver melhores resultados. O Pestana Vila Sol, situado em Vila Moura, é um dos mais conhecidos e concorridos campos do Algarve, quer por portugueses, quer por jogadores estrangeiros. A mais-valia deste percurso de 27 buracos, dividido em Pestana Vila Sol Championship, de 18 buracos, e Pestana Vila Sol Academia, de 9, é a diversidade de jogadas dispostas ao longo de 30 hectares. O Championship é um par 72, concebido para quem gosta de competição, e o Academia, de 9 buracos, é ideal para um jogo rápido entre amigos. Os buracos 5, um par 4, o buraco 6, um par 5 e o buraco 7, um par 3 do Championship, destacam-se pelo enquadramento envolto em 4 obstáculos de água, o que provoca aos jogadores um apelo ao desafio e à dificuldade, ao mesmo tempo que os torna únicos. O Ricardo Santos trabalha com uma equipa multidisciplinar, psicólogo, treinador, preparador físico. É importante para se obter alto rendimento e bons resultados passar por estas equipas multidisciplinares? É a chave de sucesso? Há várias soluções para isso. Há soluções repartidas e há soluções integradas. Por exemplo, há equipas que têm um supervisor que faz uso depois, vou somar-lhe aí algumas outras áreas de especialidade, por exemplo, os nutricionistas, que é uma área importante em alguns esportes. Se pensar no futebol, os nutricionistas têm um papel muito importante. Se pensar, sei lá, nas modalidades de inverno de ski, têm também um papel muito importante. No golfe também já tem. Não só pela componente sólida da alimentação, mas também pela componente líquida. Por exemplo, os problemas da hidratação, que são problemas importantes
num jogo que pode durar 4 horas e que pode ser feito em temperaturas elevadas e que é sempre feito em movimento. Isso pede conhecimento especializado. Os treinadores não têm que ter o conhecimento especializado de todas as áreas que compõem, enfim, a intervenção com os jogadores, mas têm que saber onde vão buscar essa informação e como a podem utilizar. Por isso é que a ideia da equipa interdisciplinar ou multidisciplinar é uma ideia muito interessante, mas depende da eficiência e da capacidade coordenadora da pessoa que tutela essa equipa, não é? Se for capaz de integrar informação de origens diferentes num todo que faça sentido, é ótimo. Se não for, é, digamos, um desperdício. Slice. Os principiantes incorrem frequentemente neste erro em que a bola descreve uma curva para a direita. Na sua opinião, é importante conhecer a história do golfe para se chegar ao ponto da inovação? A história, não só a história do golfe, é importante conhecer todas as histórias, em todas as atividades. O golfe é um dos casos, não é? O golfe tem uma história muito rica, muito interessante, porque é uma história, enfim, a história do golfe começa há centenas de anos atrás, é das modalidades desportivas atuais, talvez das mais antigas, se não for a mais antiga, aquela de que existem registros históricos do século XV, uma coisa absolutamente estendida no tempo. E está bem documentado. O golfe consegue-se reconstituir hoje porque há bons documentos. Há documentos do século XV, XVI, XVII, a indicar o preço das bolas, as transações, quem fazia os tacos para o rei, como é que foi feita as regras de uma determinada sociedade desportiva, como se institucionalizou um campo ou uma sociedade que hoje tutela o golfe, por exemplo, na Europa. E há muita informação escrita, pintura, registros das mais diversas e materiais. Os materiais persistiram muito tempo, não é? São materiais relativamente robustos que conseguem facilmente ter uma centena de anos ou 2 centenas de anos. O professor joga golfe? Jogo. Há quanto tempo? Há quanto tempo não joga? É uma pergunta mais atual, mas sim, há uns anos largos, sim. Joga regularmente? Sim, tento jogar regularmente, embora este último ano não tenha jogado regularmente, sim. De forma lúdica ou para estudar? Não, enquanto se joga não se estuda. Não é possível, são duas coisas diferentes, não é? Como é que vê o futuro do ensino da modalidade do golfe? Vejo com alguma apreensão. Porquê? Porque é uma atividade que pede uma forma de abordagem muito própria, que exige um acompanhamento muito intenso, que pede muita disponibilidade de tempo e uma disponibilidade mental. Pede, digamos, quase um ambiente zen para poder ser feita adequadamente. E os tempos não estão nesse sentido. Há países onde o decréscimo do número de praticantes tem sido evidente. O mais fantástico de todos são os Estados Unidos, não é? Os Estados Unidos perderam alguns milhões de praticantes. É uma atividade que cronicamente nasceu na Escócia, como se sabe, na forma atual de jogo, não é? Vamos evitar as formas pré-históricas do golfe, mas a forma atual tem há 500, 600 anos e é uma atividade nascida na Europa, na Escócia, na Inglaterra, e que foi transposta para os Estados Unidos no final, segunda metade do século XIX. Na agenda desta semana destacamos, nos dias 29 e 30 de maio, a Associação de Estudantes da Escola Superior de Tecnologia e Gestão do Instituto Politécnico de Viseu organiza o Campeonato Nacional Universitário Golfe 2013, que vai ter lugar no Monte Belo. No dia 31 vai decorrer mais um torneio solidário, o Laço Golf Challenge 2013, que vai ter lugar no 8º Dunes, uma boa oportunidade para ajudar. Na agenda internacional desta semana, o European Tour viaja até à Noruega para o Nordea Masters entre 30 de maio e 2 de junho. Já no PGA Tour, vai ter lugar mais uma etapa, desta feita, o The Memorial Tournament também entre 30 de maio e 2 de junho. E porquê é que os Estados Unidos estão a perder esses jogadores? Eu penso que tem a ver com as características da própria atividade e o apelo que nas novas gerações, uma atividade que, vamos ver características boas do golfe e características más do golfe. É um jogo que para ser jogado leva 4 horas, talvez mais. É um jogo que não pode ser jogado à porta de casa,
porque não há campos à porta de casa, embora existam campos em abundância nos Estados Unidos. É um jogo que pede normalmente cooperação, mais do que um jogador. E é um jogo que pode ser feito apenas em horas do dia com luz e às vezes com bom tempo. Há países que têm invernos tão severos que não se consegue jogar durante temporadas longas, vários meses. E, portanto, isso põe um conjunto de limitações que são de natureza, digamos, circunstancial. Depois há as questões que são relativas à velocidade da mudança cultural. E essas não afetam só o golfe, afetam muitos outros domínios de atividade. Curiosamente, há expectativas muito positivas no outro lado do mundo, na Ásia-Pacífico. Os chineses estão a aumentar o número de praticantes, estima-se que em 2020-25 se aproximem da população de praticantes dos Estados Unidos. É possível que em 2030 já a tenham ultrapassado. A indústria de golfe cresce a um ritmo muito rápido, a dinâmica é totalmente distinta e, portanto, é como se houvesse, tal como na economia provavelmente, um reequilíbrio do eixo de orientação do mundo ou da Terra, e aquele lado que tinha sido aos olhos da comunicação, digamos, universal, um lado menos iluminado, neste momento é um lado sobre o qual incide o foco da atenção. E, portanto, há países emergentes, a Coreia, a China, o Japão, Singapura, Malásia, Taiwan, Filipinas, Vietnã, que estão onde o golfe vai ter, já tem e vai ter um crescimento novo. E não sabemos como é que isso vai acontecer, nem para onde vai conduzir o próprio golfe, que é uma das coisas interessantes do desporto e, enfim, da vida também, que é o indeterminismo. Nós não temos capacidade de saber como é que o futuro vai ser. Podemos fazer quadros, como se vê na economia, falham frequentemente a curto prazo. Aqui também falharão, não só a curto prazo, mas a longo prazo sobretudo, não é? Portanto, vão surgir coisas novas que não sabemos dimensionar hoje, vai haver alterações importantes e vai haver coisas que se vão conservar, não é? O que é que se espera que se conserve? A estrutura interessante do golfe e que se consiga remover os pequenos problemas que o golfe tem e que são também um obstáculo ao seu próprio desenvolvimento, não é? O golfe tem, para lhe dar um exemplo concreto, pratica-se em espaços que ocupam muitos hectares. Quando até os terrenos aumentam o seu valor e quando existe pressão para outros usos dos solos, é natural que os espaços do golfe se vejam limitados. Quando os materiais de golfe que são usados na atualidade permitem que a bola se desloque centenas de metros, é como se estivéssemos, olhando para os campos do outro lado, um encurtamento do tamanho dos campos. Ora, como os campos não podem crescer, há aqui uma espécie de uma contradição que tem que ser resolvida.